A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil e Top TV. Bom dia, irmãos. Eu, Johnny Schemberg, estou chegando para anunciar mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. No jornal da Central TV Brasil e Top TV, o exercício de cidadania, com opinião forte. No último dia 25 de junho, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o canal feito para a transposição do Rio São Francisco, que deverá levar água para mais de 12 milhões de pessoas. Detalhe, esta obra estava há mais de 12 anos sem conclusão e servia apenas para desvios de verba e também para enriquecer empreiteiras e seus amigos. Em apenas 2 anos de mandato, o presidente Bolsonaro concluiu a obra. Afirmo isso aqui para informar que esta deveria ser a atitude de qualquer executor. Isso independentemente de partido político. Digo de que nada adianta subir em um palanque e dizer isso ou afirmar aquilo. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Mas que, para a palavra ter justificativa, ela precisa ter de ação. Ela precisa da força desta ação. E, principalmente, a palavra, para ter força de ação, ela deve ser positiva. Ação voltada ao bem-estar, que, logicamente, é a busca pela melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Para finalizar, não desista só porque está muito difícil. As melhores coisas levam algum tempo. As outras, aquelas com demagogia e desrespeito, o tempo leva elas. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A maioria da população dos 20 países mais ricos do mundo concorda em tornar prioritário o combate à crise climática e a proteção da natureza. Também os empregos e os lucros podem passar para segundo plano, dizem 74% da população dos países do G20, de acordo com pesquisa feita pela Global Commons. A atividade humana empurra o planeta para um ponto de difícil retrocesso. A opinião é 3/4 da população dos países mais ricos do mundo. Para eles, a prioridade é apoiar operações decisivas para investir nesse caminho, mesmo que implique em perdas de lucros e afetando a economia. Falar é fácil, difícil mesmo é fazer. O Paraná alcançou, com 2 semanas de antecedência, a simbólica marca de 80% da população adulta imunizada
com a primeira dose ou dose única da vacina contra o Covid-19. A expectativa do governo do estado era que a meta fosse batida apenas em fim deste mês. O índice foi celebrado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante visita ao Centro de Medicamentos do Paraná, CEMEPAR, local em que as vacinas ficam armazenadas em Curitiba. E, sem dúvida, é um dia muito importante e especial para todos nós. Chegamos a 80,6% das pessoas vacinadas, seja com a primeira dose ou com a dose única, algo que pensamos que iríamos alcançar apenas no final de agosto. Mais um passo que damos em busca da imunização completa no estado do Paraná, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, abriu consulta pública sobre a proposta de definir o código 0303 para ligações de telemarketing. A consulta pública número 41 de 2021 recebe contribuições até o dia 29 de setembro. Com o código, o consumidor poderá identificar ligações de ofertas de produtos e serviços. O uso padronizado dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing. Explica a Anatel. A agência acrescenta ainda que a proposta decorre de trabalhos desenvolvidos pela Anatel com as prestadoras de serviços de telecomunicações. Cientistas que estudam a geopolítica no Oriente Médio consideraram que é preciso olhar com cautela para as promessas de modernização do Talibã. Também questionam os resultados obtidos pelos Estados Unidos durante a ocupação, que durou 20 anos, avaliam que também os desdobramentos na região vão depender de como a China irá se movimentar diante do retorno do grupo extremista ao poder no Afeganistão. Estamos vendo algumas mudanças importantes. O grupo que foi derrubado pelos Estados Unidos há 20 anos está agora voltando ao governo, inclusive sendo reconhecido por alguns países, como é o caso da China. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior apresentou um novo projeto para fomentar negócios criados por jovens profissionais. O programa Jovem Empreendedor, promovido em uma parceria entre a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, a Fomento Paraná e também a iniciativa privada, oferece linhas de créditos para incentivar a geração de empregos e o desenvolvimento de negócios para pessoas de 18 a 29 anos. Queremos atender os jovens que estão abrindo seu negócio e começam a ter sua primeira oportunidade como empresário, ou o jovem que já tem o seu negócio acontecendo e deseja ampliá-lo. Essa é uma linha de crédito subsidiada, o que quer dizer que no mercado financeiro não teria juros tão baixos como esta, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Depois do intervalo, mais informações. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção.
Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Tem uma frase na política para justificar surpresas de última hora em apurações que diz que o peru é o único que morre na véspera. Isso explica muitas vezes porque são centenas de exemplos de pessoas que se consideram eleitas e no dia seguinte da apuração perdem as eleições e muitos culpavam as apurações e fraudes e tudo mais. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeito em São Paulo contra o Jânio Quadros. No sábado, a pedido de um jornal, ele sentou na cadeira de prefeito para que no jornal de domingo ele aparecesse como eleito. Abriram as urnas, perdeu, o Jânio Quadros ganhou. Em 95, Requião era candidato a prefeito em Curitiba contra o Jaime Lerner. O super Jaime Lerner. Jaime Lerner perdeu. E assim, você vai observando os exemplos um atrás do outro. O Maurício Fruit saiu candidato a prefeito com a máquina do MDB em Curitiba. Não havia como ele perder aquela eleição. Era o Algaci Túlio, um dos candidatos, o Enéas Faria, se eu não me engano. Em 12 dias apareceu o Jaime Lerner, ele perdeu a eleição. O Álvaro Dias, em 94, saiu candidato a governador com 68%, eu lembro bem disso. O Lerner tinha 32 ou 30, perdeu a eleição. E assim nós vamos observando os episódios um atrás do outro. Agora, recentemente, até 30 dias antes, os eleitos senadores eram Requião e Beto Richa. Perderam a eleição. Portanto, é melhor que estes candidatos ou qualquer candidato que se considere eleito antes do último voto apurado, que retire o salto alto, calce a sandália da humildade, põe as barbas de molho, porque este privilégio de morrer antes do fato é apenas do Peru. Com foco na proteção do solo e dos recursos hídricos, o Ministério da Agricultura detalhou na Câmara dos Deputados o programa Águas do Agro, com lançamento previsto para esse semestre. Já o MAP Biomas, que reúne pesquisadores de ONGs e universidades, anunciou a organização de mais de 30 anos de dados históricos dos incêndios florestais, na coleção Cicatrizes do Fogo no Território Brasileiro. Também na reunião, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e da Universidade Federal do Acre fizeram novos alertas diante da iminência de incêndios florestais, ainda mais intensos do que os do ano passado. O debate ocorreu em audiência da Comissão Externa sobre queimadas nos biomas brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro avalia antecipar para setembro o lançamento de um Vale Gás para famílias carentes. A ideia inicial era anunciar a iniciativa em outubro, para ser viabilizada em novembro, junto com o Auxílio Brasil, o novo programa social que substituirá o Bolsa Família. Com o aumento da inflação sobre o preço do botijão de gás, no entanto, o presidente foi aconselhado a antecipar a ajuda a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Os portos paranaenses tiveram mais um mês de destaque na movimentação geral de cargas. Em julho deste ano, os terminais de Paranaguá e Antonina carregaram e descarregaram 5 bilhões 783 milhões e 348 toneladas em produtos. O volume é 13% maior que o registrado nos últimos 30 dias de 2020, com 5 milhões 118 e 798 toneladas. A alta foi observada tanto na importação quanto na exportação mensal, explica o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Em julho, as exportações somam 3 bilhões 553 milhões e 905 toneladas, menos 7% a mais que as 3 bilhões 330 mil 290 toneladas registradas no mesmo mês em 2020. O segundo trimestre de 2021 foi marcado pela evolução positiva das pequenas indústrias. De acordo com o Panorama da Pequena Indústria, feito pela Confederação Nacional da Indústria, houve melhora na situação financeira, na confiança e nas perspectivas dos micro e pequenos empresários.
A média do segundo trimestre de 2021 registrou 46,5 pontos do índice de desempenho da pequena indústria, resultado que está acima da média do primeiro trimestre de 2021, 43,9 pontos, e do segundo trimestre de 2020, 34,1 pontos, influenciado pela pandemia. Os índices variam de 0 a 100. Várias organizações humanitárias denunciaram casos graves de violência e discriminação que são vítimas as mulheres na Guiné Equatorial. Elas apelaram à criação de leis e mecanismos judiciais que punam violências dos direitos humanos com base no gênero, violência e discriminação no ambiente familiar e por instituições, casos de violência e discriminação contra mulheres com deficiência e situações de violência e discriminação com base na orientação sexual são relatados em documento elaborado por várias organizações. Com a participação do Projeto de Apoio e Proteção da Sociedade Civil da Guiné Equatorial, financiado pela União Europeia e enviado à ONU Mulheres. A Prefeitura de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, lançou o edital de licitação para o projeto de engenharia do novo viaduto do Orleans, na capital. O investimento por parte da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística é de R$ 1.170.304.039, com contrapartida municipal de R$ 491.351.021. O acordo foi formalizado em agosto do ano passado pelo governador Carlos Mas Ratinho Júnior e pelo prefeito Rafael Greca. A previsão contratual para a conclusão do projeto de engenharia do novo modal é de 360 dias. Após essa fase, será possível licitar as obras, que têm custo estimado em 30 milhões, e serão custeadas também com recursos do Estado. Depois do intervalo, mais notícias. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Caixa Econômica Federal depositará até o dia 31 de agosto 8,129 bilhões nas contas dos trabalhadores vinculados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos correspondem a 96% do lucro líquido de 8,467 bilhões do fundo em 2020. De acordo com os Ministérios do Trabalho e Previdência e também da Economia, esta distribuição oferecerá ao trabalhador um ganho real de 0,4% diante de uma inflação de 4,52% em 2020. O objetivo, além de preservar o poder de compra dos cotistas, incentivar a manutenção de recursos sobre as cotas vinculadas do FGTS, ao ser mais atrativa aos trabalhadores brasileiros, especialmente aqueles que optaram por migrar para a modalidade de saque aniversário, por meio da qual é facultada a movimentação de uma parcela deste saldo anualmente e ao mês de aniversário do trabalhador que optou por ela. O vereador professor Euler está no jornal e hoje para destacar um assunto muito importante: o retorno às aulas no município de Curitiba.
A gente vai ver a manifestação do vereador professor Euler. A educação, obviamente, ela é essencial para qualquer sociedade. Então, à medida que a gente fica com o ensino à distância, né, o ensino remoto, obviamente nossas crianças têm uma perda significativa, né, em todo o processo aí de aprendizado, toda a cognição. Então é lógico que é desejável o retorno às aulas, mas obviamente é importante também que seja um retorno seguro. Então a Câmara Municipal de Curitiba criou uma comissão, que é a Comissão de Retorno às Aulas com Segurança, né, o retorno seguro às aulas. Eu faço parte dessa comissão e nós estamos fazendo visita a algumas escolas para ver quais são os protocolos adotados para que esse retorno seja possível e, obviamente, sem prejuízo das nossas crianças. Eu acho que a coisa mais importante que um vereador pode ter aqui na Câmara é a independência dele em relação ao Executivo. À medida que o vereador, de certa forma, fica preso a outro poder, ele também não consegue desenvolver o trabalho mais importante, que é o trabalho de fiscalização. Então eu continuo sendo um vereador independente e se isso me custar um bom relacionamento com a prefeitura, não tem problema, eu pago o preço. O fato de estar na mesa permite que você atue dentro também do legislativo aqui, cuidando da administração da casa, que é algo importante para que todos os vereadores possam desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Então, particularmente, eu gosto muito desse trabalho também à frente da mesa. Obviamente que ele toma um tempo, mas mesmo assim sobra tempo para todas as outras demandas, aquelas relacionadas à legislação e também à fiscalização do Executivo. Tem alguns projetos meus que estão tramitando esse ano, eu destaco um que é muito importante, que é o Código de Defesa do Contribuinte, para que todos nós, pagadores de impostos, a gente esteja protegido, estejamos protegidos da administração pública. E tem um projeto bastante inovador que é o Sandbox Regulatório, né, que é estabelecer no município regras mais brandas para empresas de inovação, as startups, por exemplo, para que elas comecem a atuar, possam desenvolver seu produto, oferecer ao mercado e só depois que isso tudo estiver certo, aí sim elas sejam enquadradas nas regras mais rígidas que a prefeitura exige. Isso aqui é estarrecedor. Um poço produziu 275 milhões de metros cúbicos de gás natural em 10 anos, entre 2005 e 2015, mas não recolheu participações especiais que beneficiariam a União, o Rio de Janeiro e municípios produtores. Gente, esta é a situação da plataforma P40 da Petrobras no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos. As perdas, de acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito de Royalties, em andamento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, podem somar um valor de 50 milhões nos 3 níveis no Executivo. O problema foi detectado por uma fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas confirmou um crescimento na oferta de voos domésticos no Brasil. De acordo com a pesquisa, agosto registrou uma média de 1.680 partidas diárias, o que corresponde a 70% das ofertas no início de março de 2020. Isso antes da pandemia do novo Covid e, segundo a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, esse é o segundo maior desempenho positivo desse indicador desde o início da pandemia, ficando atrás apenas dos 75% de janeiro de 2021, chegando ao 4º mês consecutivo de crescimento, mostrando que a vacinação contra o Covid-19 está influenciando o crescimento da demanda no setor aéreo. A chegada da vacina para mais público é essencial para mantermos esta escalada nos números, afirma o presidente da instituição, Eduardo Sanovis. Um longo transtorno para muitas cidades paranaenses está perto do fim. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, que prevê o desvio das linhas férreas dos centros urbanos no Paraná
nos próximos contratos de concessão, beneficiando todas as regiões metropolitanas do estado. Os trilhos são uma cicatriz, um problema crônico em vários municípios, e debatemos muito para chegarmos a este projeto consistente com impacto positivo a longo prazo. Sempre se falou desta questão, mas enfim, conseguimos uma alternativa positiva e viável que vai trazer mais modernidade e segurança ao Estado e proteger as pessoas, afirmou o deputado delegado Franceschini, que assina esta lei. Depois dos recados, tem o futebol. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, bom dia a você, Johnny. Zé Domingos, bom dia. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Quarta-feira, dia de novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Curitiba jogou no Couto ontem. O Atlético joga amanhã pela Sul-Americana. Sexta, o Curitiba volta a pegar o Avaí. No domingo, o Atlético pega o time do Corinthians em casa pelo Brasileiro. E no sábado, o Paraná encara o Ituano. Meio de semana pra frente com muita bola, não, Zé? E antes, o Atlético Paranaense, na quinta-feira, pega a LDU na Sul-Americana. O Atlético Paranaense, na primeira partida, perdeu para este time lá fora por 1-0. Agora, em casa, a história é outra. E o Atlético Paranaense tem que reverter o resultado. E está na hora, né? Está na hora do Clube Atlético Paranaense ganhar um jogo. Afinal de contas, há 5 partidas a sua torcida não comemora. Não comemora, porque são 5 resultados improdutivos nos últimos jogos, no Brasileiro e na Sul-Americana. O Atlético Paranaense que ainda tem também, logo, a nova participação dentro da Copa do Brasil. O jogo contra a LDU é um jogo que promete uma boa movimentação por parte do Clube Atlético Paranaense e precisa de boa movimentação. Os seus jogadores precisam se impor. Temos grandes jogadores no Atlético Paranaense, qualidade não falta ao elenco do Atlético, mas alguns não têm correspondido à expectativa nos últimos jogos, tanto é que os resultados não têm acontecido. Acredito com toda a sinceridade que o Atlético Paranaense, jogando com seriedade, com respeito, com o seu treinador, não inventando modas, escalando os melhores, o Atlético Paranaense tem amplas possibilidades em se classificar na Sul-Americana e fazer também uma partida de reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Pediram para perguntar a você, perguntar não ofende, como diz nosso grande amigo Augusto Mafuz. Esse jantar dos pescadores que se foi, reúnem pescadores e outros tantos, para não dizer o que dizem, aqueles pescadores, ou é um grupo mais sério? Não, é um grupo de pescadores mesmo, é um grupo organizado de mais de 20 anos, que seguidamente este grupo se reúne, vai fazer pescarias no Mato Grosso, na Argentina, no Paraguai, em vários lugares. É um grupo muito bem organizado e funciona muito bem sob o comando do nosso amigo João. É realmente um grupo de pescadores. Eu não sou pescador. Fui, em algumas vezes, acompanhando os amigos, mas eu sou convidado justamente por ter no grupo vários companheiros, amigos. É um grupo realmente interessante, os pescadores ecológicos de Curitiba. Valeu, um abraço ao Zepa também, já que ele gosta, também conhecido por Zé Cadela. Um abraço. Outro e até a outra.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.